Olá, seja bem-vindo a The Network, uma conversa dura baseada nas primeiras páginas dos jornais. O assassinato do carismático líder da oposição russa Boris Nemtsov, perto do Kremlin, enlutou o país e provocou uma vaga de acusações e contra-acusações. Quem está por detrás da morte de mais um crítico de Vladimir Putin? Os investigadores levantam a hipótese de terem sido os radicais para agitar o país. Alguns culpam o governo. Crítico do conflito na Ucrânia, Nemtsov preparava-se para liderar um protesto contra as alegadas ligações da Rússia com os separatistas. O presidente Putin prometeu um inquérito completo. Como é que a Europa deve responder? Apesar de desconfiar da repressão da oposição, a Europa ainda depende da Rússia para cerca de 30% do gás. Para esta edição da The Network, convidamos Elmar Brok, eurodeputado alemão, presidente da Comissão de Relações Externas e membro do Partido Popular Europeu de centro-direita. Gilbert Doctorow, fundador do Comitê Americano para o Acordo Este-Oeste, uma organização pró-russa, sublinha que o embaixador russo recusou o nosso convite. Fraser Cameron, diretor do Centro UE-Rússia, de tendência ocidental e que visa a promoção de relações mais estreitas. Sejam bem-vindos. A primeira questão é para todos. Quem é que pensam que está por detrás do homicídio de Nemtsov? Penso que nunca descobriremos, porque sempre que os líderes da oposição são mortos ou atacados na Rússia, nunca se descobrem os responsáveis. Não acredita por isso na investigação? Não acredito na investigação, é a experiência que temos dos últimos 10 anos. Sr. Doctorow? Considero que é uma declaração otimista, porque logo depois do assassinato de Nemtsov, a imprensa evocava que o Kremlin é responsável. Não são precisas palavras quando todas as imagens usam o Kremlin como pano de fundo. Felizmente superamos o pico de informação e não sabemos nada. Câmara, no que responde? O sistema matou Boris Nemtsov e simplesmente Putin criou o sistema no qual as forças de segurança operam em total impunidade. Vimos isso com os homicídios de Anna Politkovskaya, Sergei Magnitsky e muitos outros. O sistema agiu. Os investigadores russos sugerem que foi um complô da oposição para criar mais agitação. Considera que é uma possibilidade, Gilbert? Não acredito que se trate de uma operação clara dos parceiros sem escrúpulos do Sr. Nemtsov. Que sejam assassinos, penso que é ir longe demais. Elmar, há alguma hipótese de ter sido a oposição? Penso que o sistema Putin criou um ambiente onde os líderes da oposição não têm hipóteses e essas vítimas são vítimas do sistema. Dizer que a própria oposição é responsável é incrível. Boris Nemtsov preparava uma grande manifestação contra o conflito na Ucrânia e o alegado apoio da Rússia aos separatistas. A morte silencia a oposição sobre este conflito? A oposição tem apenas meios limitados para se expressar. Por exemplo, não tem acesso à televisão pública. Tem de operar via internet e num pequeno número de estações de rádio. Mas penso que o assassinato de Nemtsov vai aumentar a oposição ao que a Rússia está a fazer na Ucrânia. Gilbert, como pensa que será gerido? Não aceito a premissa de que a oposição são os liberais, a oposição sistémica que Nemtsov representava. A imprensa ocidental ignora totalmente que a verdadeira oposição é o chamado Partido Comunista da Federação Russa, que recebeu 17% dos votos nas eleições presidenciais de 2012, quando Nemtsov e os companheiros contabilizaram 1%. Está a esquivar-se à pergunta. Pode criar um ambiente de medo, como se tem falado? Penso que estes partidos de oposição ao Kremlin, evocados pelo meu vizinho, não são oposição. A oposição não tem hipóteses de ganhar eleições, tem meios limitados, não pode ir à televisão pública e está debaixo de pressão. Por isso as pessoas têm medo e são mesmo muitas vezes impedidas de se candidatar às eleições. A partir da Europa, criticamos. Qual deveria ser a resposta da Europa, Fraser? Temos de apoiar as forças que, na realidade, defendem uma Rússia mais liberal, democrática, baseada no Estado de Direito. É do nosso interesse.
Gilbert, vê alguma mudança na política europeia? A política europeia mudou drasticamente, 180 graus, nos últimos 14 meses. A mudança foi feita para satisfazer os apelos de Nemtsov, lançados em 2010. Ouviu em Nova Iorque pedir sanções amplas contra toda a classe política ao nível do Kremlin e das regiões. Definimos-lo como perdedor, mas ele ganhou o que queria e somos nós os perdedores. Pode-se argumentar que até agora as sanções tiveram poucos efeitos. Por que impor mais? Qual deveria ser a reação da União Europeia? Tem de se deixar claro que a Rússia violou o direito internacional ao atacar outro país independente. Aplicamos sanções para mostrar que os ataques têm custos elevados. Temos de dizer que na Rússia há um ambiente que é antidemocrático, contra o Parlamento, contra os direitos individuais e que isso não é aceitável. Se for estabelecida uma ligação oficial com este homicídio, pensa que deve haver uma reação da UE através de sanções ou outras medidas? Quero dizer que as sanções devem ser alargadas, englobar todos os membros da Duma, todos os membros das forças de segurança, todos os membros... Fala da Ucrânia ou do assassinato? Digamos, em termos da Ucrânia, como disse o Sr. Brok, há uma violação completa da lei internacional. São necessárias sanções. Sr. Brok? O sistema Putin é contrário aos interesses económicos e sociais da própria população e vai contra os direitos humanos. Mas Putin tem um verdadeiro controlo, pode-se supor que tenha sido ultrapassado pela situação. O que pensa, Gilbert? No Ocidente e na imprensa ocidental confunde-se Putin com a Rússia. É lamentável, porque a Rússia é um país com 42 milhões de pessoas, uma sociedade muito complexa, com pontos fortes que não estão sob controle de Putin. É uma sociedade aberta. Ele tem uma máquina política, não tem? Qual é o seu alcance? Ele tem uma máquina política eficaz e o principal objetivo é derrotar pessoas, mesmo as que queríamos ter derrotado no passado. O Partido Comunista Russo, que em 1996 tinha 40% do eleitorado e agora consegue apenas 17%. Foi bem sucedido. É o Partido Comunista e o resto da oposição, Fraser. Bem, ele simplesmente não dá qualquer espaço operacional a outras partes, mesmo nas últimas eleições. Mesmo se tivesse permitido aos partidos da oposição um tempo razoável de antena, provavelmente teria ganho, mas não o fez. Não quer confiar nos eleitores e, portanto, houve manifestações depois de ter orquestrado a eleição. Putin deveria dar aos liberais, ao povo que quer uma verdadeira democracia transparente, os mesmos direitos que dá ao Partido Comunista. Tendo em conta o assassinato de Nemtsov, o que é que ele deveria fazer para mostrar que permite uma oposição livre? Deveria permitir a liberdade dos média e isso significa também, por exemplo, que a oposição consegue um tempo de antena justo na televisão pública. Há mais liberdade de imprensa na Rússia sobre a questão ucraniana do que há nos Estados Unidos, quando se fala de relações com a Rússia. Meu Deus, que mentira! É incrível dizer que há mais liberdade de imprensa na Rússia que nos Estados Unidos. Meu Deus, você deve ser bem pago pelos russos. Não, referi-me à questão russa e ucraniana. Lê os médias russos? Não acredito que o faça. Eu sim. Eu também. Vamos ouvir, Fraser, o que pensa? Eu quero dizer que os russos simplesmente impediram uma série de personalidades europeias de participar no funeral em Moscovo. É uma clara indicação de que, mesmo em tempos de tragédia pessoal, a Rússia opera desta forma. Algumas pessoas dizem que temos de ter cuidado com a pressão sobre a Rússia porque pode destabilizar ainda mais. O que pensa, Sr. Brok? Não sei como se pode destabilizar um sistema autocrático. Este sistema autocrático criou um ambiente de pressão que torna possível tais assassinatos. Deveria dar espaço à democracia. O Sr. Brok pode ficar surpreendido, mas eu apoio a posição da chanceler, porque a opção não é entre mais ou menos sanções. A opção é entre sanções e intervenção militar. Felizmente, a chanceler compreendeu isso e foi a Minsk. Está a confundir. Não falamos da Ucrânia, mas da situação interna da Rússia. Podemos superar as divisões, Fraser, como? As divisões são intransponíveis. Estamos a lidar com um sistema que distorce totalmente o processo democrático no qual se baseia a União Europeia. Não podemos destruir ou ir contra os nossos próprios valores. Simplesmente temos de esperar e participar num longo jogo até que o sistema seja alterado na Rússia.
Chegamos ao fim. Agradeço aos convidados Elmar Brok, Gilbert Doctorow e Fraser Cameron. Vemo-nos na próxima edição. Obrigada por seguir The Network.